Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Hoje é quarta-feira, véspera de feriado. Amanhã, quinta-feira, teremos o nosso culto de ensino, aprendizado da palavra. E vamos estar estudando ali sobre arrependimento. Muito importante, né? Arrependimento. Após ouvirmos a palavra de Deus, somos confrontados, né, pela palavra e cremos, nasce a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, brota a fé. Quando brota a fé em nosso coração, quando a fé entra em ação na nossa vida, automaticamente nos vem o arrependimento das coisas erradas. Porque entra a verdade e toda mentira cai por terra. Aquela verdade nossa, humana, que ela cai por terra porque ela é vencida, ela é derrotada pela verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra de Deus. Então, automaticamente, nós começamos a entrar no processo do arrependimento, né? A primeira pregação do arrependimento, ela vem com, não que não houvesse no passado, lógico que sim, sempre Deus enviou os profetas, né? Para trazer uma mensagem para Israel, para se arrepender, se converter, mudar a trajetória, mudar o caminho. Mas ela vem no Novo Testamento, né, com João Batista, o profeta João Batista, que pregava no deserto da Judéia. Ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Ele pregava duro, ele pregava firme, ele batia contra os religiosos, né, contra as pessoas que se preocupavam muito com a aparência, né? Ele era muito contundente na sua mensagem, na sua palavra. A mensagem central dele era: arrependei-vos, arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E todos os dias nós precisamos nos arrepender de alguma coisa, né? Porque quando erramos e somos confrontados pela palavra de Deus, com a palavra de Deus, então devemos nos arrepender para que Deus nos perdoe. É assim que funciona, né? Então, eu tenho alguns versículos bíblicos, algumas mensagens bíblicas aqui que eu marquei falando do arrependimento, mas nós vamos estudar mais profundamente na igreja, né? Amanhã, quinta-feira, vamos estar tratando desse tema com mais profundidade. Jesus, olha aqui, Lucas capítulo 5 e versículo 31 e 32. E Jesus respondendo disse: não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? A pessoa que não tem uma vida assim pautada na palavra de Deus, Jesus quer essa pessoa. Jesus veio buscar essa pessoa. Jesus veio para essa pessoa. Veio chamar ela ao arrependimento, né? Então nós vamos ver aqui que Jesus, após João pregar, né? João veio na frente, né? Pregando, arrumando o caminho para o Senhor. Vem Jesus falando a mesma mensagem, pregando a mesma mensagem do arrependimento. Temos mais versículo que fala aqui, ó, Jesus também falando, diz aqui, ó, Marcos capítulo 1 e versículo 14 e 15. Jesus falando: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, olha a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha aqui, Jesus que está falando isso. Arrependei-vos e crede no evangelho, que é a palavra de Deus, a mensagem da salvação, a palavra da graça, uma palavra que nos faz crescer, nos faz encontrar, né, o caminho do Senhor. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho é a boa nova de Deus, a boa notícia, né, de Deus para a nossa vida. Lucas ainda, no capítulo 15 e no versículo 7, vai dizer assim, Jesus dizendo: digo-vos que assim haverá
alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Olha aí, o céu se alegra quando uma pessoa se arrepende dos seus erros, dos seus atos, né, pecaminosos e passa a levar uma vida pautada na palavra de Deus, buscando cumprir a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, buscando agradar a Deus. É isso que Deus se agrada de nós quando nós nos colocamos dessa forma. O arrependimento traz mudança, né? Quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez, a gente deixa de fazer aquela coisa. O arrependimento traz mudança, traz a conversão. Agora este versículo aqui, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19, né? Diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o primeiro passo é o quê? É o arrependimento. O segundo é a conversão, é a mudança, né? Para que sejam apagados os vossos pecados. Quando nós não nos arrependemos, não tem como Deus nos perdoar. Ele só perdoa quem se arrepende. Um exemplo disso é o filho pródigo, né? Que esbanjou a herança, né? Jogou tudo fora, mas depois caiu em si, se arrependeu e voltou para o pai. E o pai, de braços abertos, né, o recebeu com festa, né, com toda pompa, com toda, né, alegria, recebeu seu filho de volta e restituiu a ele tudo que ele havia perdido, né? Devolveu a posição dele, né, como filho. Então é isso aí. Quem não se arrepende não tem como ser perdoado. Então, quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa, né? Haverá mais alegria no céu, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, olha, vai haver o quê? Depois do arrependimento vem a conversão, a transformação, a mudança, né? Os pecados são apagados e vem o quê? O refrigério na alma, a alegria da salvação, né? Pela presença do Senhor. O Senhor passa a habitar o seu coração, a sua vida, a dominar todo o seu ser. E aí vem o refrigério do Senhor, né? Vem o Espírito Santo do Senhor habitar o seu coração pela fé. Outra coisa que João dizia no início: arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E depois ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento produz frutos, né? Obras. E obras boas, né? E obras diferentes das primeiras. Se eu andava errado, eu vou procurar andar certo, né? Se eu não pagava as dívidas, eu vou pagar as dívidas. Se eu furtava ou roubava, eu vou deixar de roubar e de furtar. Se eu mentia, eu vou parar de mentir, vou parar de enganar, né? É os frutos do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a outra é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a produção do arrependimento, né? O que produz o arrependimento? Frutos bons, né? Frutos maravilhosos, boas obras, né? Bons relacionamentos, boa convivência, coisas boas passa a existir na nossa vida. E muitas vezes quando antes não existia, né? Agora, mais para nós fecharmos aqui, esse versículo muito lindo. Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, verso 30 e 31, diz assim: mas Deus não tem em conta, ou não leva em conta, os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha a mensagem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Qual é a ignorância? Eu não conhecia a verdade, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia a vontade de Deus, eu era ignorante a respeito disso. Mas quando eu passo a conhecer, eu preciso me
arrepender, né? Ou eu não estou agradando a Deus, eu tenho consciência disso. Quando eu tenho essa consciência, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso me acertar com Deus. E aí o que que acontece? Olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus perdoa, né? Deus apaga aquilo ali, né? O tempo da ignorância, o tempo que você não sabia, você fazia o erro, você cometia o erro porque você foi ensinado a errar, a fazer a coisa errada e nunca tinha surgido uma luz na sua vida, você nunca foi iluminado pela verdade, pela palavra de Deus, mas agora você alcançou a verdade, você foi iluminado, né? Agora o que que tem que fazer? Se arrepender. Por quê? Olha aqui, porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou. Quem é esse varão? Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. É esse varão, Jesus Cristo, ressurreto, que ressuscitou dentre os mortos para julgar o mundo com justiça, com equidade, né? E nada vai escapar, nada vai passar. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Quando arrependemos, vem o perdão, vem o refrigério na nossa alma pela presença do Senhor. Então, vai ser isso, nós vamos estudar sobre arrependimento, vai ser uma benção, porque esse assunto é muito extenso, né? É muito amplo, tem muita coisa de arrependimento na Bíblia, né? Porque é o centro da mensagem do Evangelho, né? É o início de tudo, o arrependimento. E eu acredito que vai ser uma bênção na quinta-feira. Quinta-feira, né? E Deus vai falar aos nossos corações e todos que ali chegarem serão edificados, fortalecidos e renovados espiritualmente. Em nome de Jesus, que todos possam vir. E você que está assistindo esse vídeo, se gostou, compartilha com mais pessoas, deixa um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Compartilha, deixa o like, né? Deixa um comentário também, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar. E tudo que você colocar a mão, Deus coloque a mão dele junto para abençoar e prosperar, né? Porque sem Deus nada podemos fazer, sem Deus nada somos. Ele é autor e consumador da fé, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é soberano sobre todas as coisas e ninguém pode contestar a autoridade do nosso Deus. Amém? Fique na paz de Cristo e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.